Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 30 de março de 2023. Agora são 8 horas, 48 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas, Instagram, YouTube, Facebook, também, claro, pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Todas as plataformas já funcionando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. O nosso objetivo é justamente esse, né? Já fazer essa conexão contigo logo cedo para que a gente possa te dar subsídio para os seus negócios, para as suas decisões, te trazendo aqui os preços, te trazendo as manchetes da manhã. E estamos juntos, portanto, já estou recebendo aqui gente nos acompanhando direto da Tecnoshow lá em Rio Verde, Goiás. Tecnoshow que, inclusive, está completando 20 anos este ano. Então, um grande abraço para todo o time da Comigo, né? Organizadora da Tecnoshow, seu Antônio Chavaglia, presidente da cooperativa, grande parceiro do Notícias Agrícolas já há muitos anos. Então vamos juntos, né? Nesta quinta-feira, falarmos sobre as principais referências nos preços. Vamos falar sobre também, claro, as questões políticas e econômicas, porque hoje é dia de um montão de anúncios, hein, minha gente? Vamos ter a possibilidade da decisão final do STF sobre o Fundo Rural. Devemos ter também as informações do arcabouço fiscal, finalmente, pelo senhor Fernando Haddad. Tem uma coletiva de imprensa marcada para já. A gente vai detalhar isso. Vai falar sobre essa interrupção dos embarques de grãos pelo terminal russo da Cargill. Enfim, tem muitos assuntos para a gente tratar nesta quinta-feira. E nós vamos tratar também, e primeiramente, sobre os preços, porque nós temos ali também destaques entre os mercados que vamos desdobrar ao longo dessa edição do Bom Dia Agronegócio e, claro, tudo isso com o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e com o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores ali garante a nossa interatividade. E hoje também tem 2 recados importantes para você. Tem convidado no Bom Dia Agronegócio, já. Temos conosco um dos nossos editores, Guilherme Dorigatti, que estreia aqui no Notícias Agrícolas o seu podcast nesta quinta-feira, o Horti Resenha. A gente vai começar a dar ainda mais espaço à produção de hortifrutis no Brasil. Né? A gente vai falar desde o que acontece no campo até o consumidor final. A gente quer alcançar todos os elos da cadeia produtiva e de abastecimento, e você é nosso convidado. Já o Guilherme Dorigatti vai falar um pouquinho mais sobre esse projeto conosco aqui no Bom Dia Agronegócio, certo? Vamos juntos, então, conferir primeiramente os preços, fazer esse retrato inicial do mercado, né? Bom, Bolsa de Chicago, para começar, nós temos altas para soja, milho e trigo. A soja sobe 0,3% para 14 dólares e 81 centos por bushel. O milho tem 6 dólares e 54 centos, uma alta de 0,6%. O trigo 7 dólares e 8 com alta de 0,6%. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos também o farelo e o óleo de soja para monitorar. O farelo subindo 0,3%, o óleo de soja 0,1% de queda. Bolsa de Nova York, destaque para o açúcar, que sobe 2,5%, disparado na manhã dessa quinta-feira, para 21 centos mais 77 por libra-peso. O café cai 0,6%, aliás, das sequências baixas da sessão anterior, 1 dólar e 68 mais 58 por libra-peso. O algodão tem alta de 0,7%, o petróleo de 0,8%, o algodão vai marcar 83 centos mais 35 por libra-peso. O petróleo WTI tem 73 dólares e 53 centos por barril. Quando a gente olha para o petróleo Brent, a alta é um pouco mais tímida, de 0,6% para 78 dólares e 11 centos. O gás natural cai 1,4%, o ouro sobe 0,1%, a prata tem alta forte de 1,9% e o cobre de 0,6% na manhã de hoje. O dólar index cai 0,2% para 102.078 pontos. Então, percebam que nós temos ali um dia quase que mais positivo para as commodities, né? Algumas ali pontuando algumas perdas, em especial o café, né? Entre as agrícolas é quase o único que recua, porque ainda na Bolsa de Nova York a gente tem, por exemplo, deixa eu dar uma olhadinha aqui no suco de laranja para não dizer que, não, que né, só o café que está caindo. Não, o suco de laranja está subindo expressivos 4% na manhã dessa quinta-feira, minha gente. Então, é um dia positivo para as commodities, é um dia de expectativa para alguns mercados, né, como é o caso dos grãos, por exemplo, que já a gente vai detalhar, mas enfim, a gente vai trazendo aqui
todas essas análises, essas informações, tá certo? A gente vai desdobrando os mercados, como eu costumo dizer. E eu vou começar justamente pelos grãos na Bolsa de Chicago, né? Depois da gente passar aí pelos preços de uma forma geral. Assim, antes de eu falar um pouquinho sobre os grãos, quero sugerir um conteúdo a vocês, que foi uma entrevista feita ontem pelo Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no mercado de energias, com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da StoneX, falando sobre o mercado de petróleo. Nós tivemos aí, né, um início de semana com altas fortíssimas, de quase 5%, mas ontem foram registradas pequenas baixas, uma queda técnica, e hoje já vem a recuperação. E claro que essa alta do petróleo vai puxar também outros mercados. E segundo o Bruno, ainda nós podemos ter um segundo semestre marcado por altas no mercado de petróleo. Veja só o pequeno resumo que o Jonatas nos fez sobre este mercado. O mercado do óleo também repercutiu no dia, ontem, dados de uma produção russa menor que o esperado, como fatores de suporte. Nos próximos meses estão a demanda asiática, principalmente a chinesa, além da temporada de maior consumo de derivados de petróleo nos Estados Unidos. Esse cenário pode dar importante sustentação aos preços, tá? Então a gente tem aí uma possibilidade de segundo semestre de alta para o petróleo, tá? Isso aí tá no nosso radar também, tá na nossa conta, a gente tem que monitorar. Bom, agora sim, falando sobre os grãos. Se a gente abre a tela da soja, do milho e do trigo, nós vamos ver que são movimentações bem tímidas, bem contidas, um mercado bem cauteloso na manhã dessa quinta-feira. Então, na soja, a gente está falando de altas que variam de 0,75 a 3,5 pontos nos principais contratos. No milho, a mesma coisa, de meio ponto a 3,75 pontos de alta nas posições mais negociadas. E o trigo sobe um pouquinho mais de 2 pontos nos contratos mais negociados também. Por que a gente vê essa movimentação da soja? Primeiro, porque nós tivemos um início de semana bastante intenso para os três produtos, né? Os três subiram de forma bastante considerável, e isso deu espaço, então, para esse respiro nessa quinta-feira, que antecede, naturalmente, os novos relatórios que o USDA traz nessa sexta-feira. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos chega com os estoques trimestrais de grãos nos Estados Unidos na posição de 1º de março. A comparação é necessária com 1º de março de 2022 para a gente entender qual é a realidade da oferta norte-americana, naturalmente, ou qual era em 1º de março, entender que temos já, né, no final do mês, um volume menor do que o inicialmente colocado ali para o mês, né? Então a gente vai conhecer esses estoques trimestrais agora na sexta-feira, dia 31 de março, mas o relatório mais esperado, naturalmente, para esta sexta-feira, amanhã, é o relatório de intenção de plantio, né? O chamado Prospective Planting será reportado às 14 horas, horário de Brasília. O que a gente precisa entender? Que as projeções do mercado, né, as sinalizações que o mercado nos traz, as expectativas, elas são, de fato, de uma possibilidade de aumento de área para milho, soja e trigo. As três principais culturas, os três grãos, deverão ter alta ou aumento de área, segundo as expectativas. A gente vai ter que fazer duas comparações, como eu pontuei ontem também, em relação ao número que foi divulgado em fevereiro, no Fórum, também do USDA, e aos números que foram reportados, ou melhor dizendo, a área que foi dedicada a essas três culturas na safra 22-23. Então, esse equilíbrio é que o mercado vai buscar e vai analisar na sequência da chegada dos números. Esses relatórios, né, e principalmente o de área, podem trazer um direcionamento mais claro para o mercado, segundo os analistas e consultores. Então, a gente tem que ter este entendimento de que podemos ter, de fato, essa mudança de trajetória nas cotações no mercado futuro americano a partir da chegada desse boletim de amanhã, né? A gente está com as expectativas detalhadas para você ali no noticiasagricolas.com.br, né? Então, é importante você ter esses números amanhã para quando a gente chegar com os números, a gente fazer a comparação com as expectativas, isso é muito importante. E mais do que isso, nós temos também esse entendimento de que, na sequência da chegada desses números, o que a gente vai observar é o clima nos Estados Unidos, né? Ontem, inclusive, na notícia das expectativas diárias, eu trouxe a perspectiva de um consultor americano,
que é o senhor Jerry Gook, é um consultor muito respeitado nos Estados Unidos, e ele dizia o seguinte, ó, conhecidos os dados estimados diário, o mercado passará a monitorar de forma ainda mais frequente o clima no meio oeste americano, principalmente depois das baixas que marcaram os últimos pregões e levaram as cotações a patamares bem mais baixos do que os anteriores, né? E bem mais baixos do que nós víamos já em semanas anteriores, né? A baixa foi bastante agressiva. E ele diz assim: será necessário um bom choque, de uma forma ou de outra, no relatório diário para movimentar o mercado. Então, depois do relatório, vamos falar de clima. As atuais condições não são típicas do início da primavera, mas também, por enquanto, não sinalizam uma temporada problemática. Agora temos um jogo totalmente novo daqui para frente, com base no tipo de clima que teremos. A gente não pode esquecer que está aí no front, está no radar, está no modelo climático, a possibilidade de um El Niño. E com isso, a gente vai buscar esse entendimento, saber qual vai ser o impacto disso, claro, para a produção americana. E aí, na sequência ainda do, né, a gente então vai receber a área, entender o clima e monitorar o clima, e aí a gente vai receber o novo relatório mais importante agora na sequência, é o mensal de oferta e demanda de maio. A gente ainda tem abril, mas o de maio deve ser o mais importante. Por quê? Porque ali já terão os números da safra 23-24 começando a ser reportados, e aí o mercado reagindo de forma mais intensa a isso. Então vamos ter isso na nossa conta, que a partir de agora, jogo começando para a safra 23-24, enquanto vai terminando pelo menos o jogo da conclusão da oferta para a safra sul-americana. De um lado, uma safra robusta do Brasil, de outro, uma safra quebrada da Argentina. Uma demanda chinesa ainda contida para o milho. Tivemos perdas em pontos importantes da oferta, né, de composição da oferta global, como a própria Argentina, por exemplo, com uma safra de menos de 40 milhões de toneladas. Então, nós tivemos problemas também com a safra de milho, né, global, bem como tivemos com a safra de trigo. Por isso, os olhos todos estão voltados, no caso do trigo, para as novas safras que começam a se desenvolver e a acontecer no hemisfério norte. Então, a gente vai olhar realmente agora para o clima na metade de cima do planeta para entender como é que vai ser feita essa recomposição da grãos daqui em diante, ok? Por isso o mercado nessa quinta-feira tão cauteloso, tão tranquilinho, porque amanhã aí é o dia do bicho pegar um pouco mais forte. Então hoje todo mundo ali mão para cima, vamos entender, vamos esperar, né? Já esperamos até agora, mas um dia não vai fazer diferença. Então é a isso que o mercado está atento agora, tá certo? E a gente vai monitorando e vai, claro, te trazendo todas as informações e todas as novidades em torno desse assunto. E amanhã, a partir das 14 horas, os números já estarão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. Bom, na sequência, vamos falar um pouquinho sobre essas altas fortíssimas do açúcar, né? A gente está falando de mais de 2% de ganho entre os contratos mais negociados, e a gente está falando de um movimento que não para só na Bolsa de Nova York, mas se estende também para a Bolsa de Londres na manhã de hoje, e segundo já pôde apurar Jonathan Semião, né? O mercado tem suporte de ajuste de posições, além de acompanhamento da produção abaixo do esperado na Ásia, tá? Então veja só, depois da queda técnica na véspera em alguns contratos, o mercado do açúcar passa a avançar forte no exterior nesta manhã de quinta-feira. Além de ajustes de posições, o suporte principal vem das informações sobre as safras das origens asiáticas. Abre aspas para os analistas ouvidos pela agência Reuters. Comerciantes disseram que a produção abaixo do esperado na Índia e na Tailândia continua sendo o principal fator de suporte, enquanto o início da colheita de cana na região centro-sul do Brasil também está sendo observado de perto. No financeiro, o petróleo com alta moderada também contribuía para os ganhos no mercado do adoçante. Vamos ver como é que estão os preços? Vamos abrir aqui a tela dos futuros do açúcar negociados na Bolsa de Nova York. A gente está falando de ganhos que variam de 1,7% a 2,5% na manhã de hoje. O maio com 21 cents mais 78 por libra peso. Nós temos ainda o julho com 21 cents mais 28 por libra. O outubro com 20 cents mais 95. O março com 20 cents mais 81. Então o mercado está em um momento, de fato, bastante importante, né? E é um momento
de olhar para como é que isso reflete para a formação de preços de açúcar aqui no Brasil. Jonatas tem feito toda claro, esse monitoramento constante, né? Não só um dos nossos editores, mas também especialista no mercado sucroenergético, no mercado de energias, e vem trazendo esses impactos naturalmente para os produtores brasileiros, para as usinas brasileiras, para a formação dos preços aqui no nosso mercado, no mercado nacional. Bom, falamos então sobre esses 4 mercados, né? Soja, milho e trigo e açúcar, que se destacam na manhã dessa quinta-feira. Antes de eu ir para o meu próximo destaque, que é a Cargill, eu quero só apontar aqui um pouquinho sobre os preços do café, né? Aliás, pessoal que está aí nos acompanhando, se quiserem mandar suas perguntas, suas críticas, dúvidas, sugestões, mandem e a gente vai trazendo aqui as respostas para vocês. Vou sempre carregando essas perguntinhas para o final, para que a gente possa ter mais tempo para as respostas, mas de qualquer forma, a gente vai trazendo essa condição ali para o finalzinho. Antes da gente falar então da Cargill, vamos só apontar aqui o café, que é algo que vocês sempre me perguntam aqui no Bom Dia Agro, porque hoje é mais um dia de baixas para os futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. A gente está falando de perdas que variam de 0,6% a 1%. Então, o contrato maio, $1,68 mais 60 por libra-peso. O julho, $1,67 mais 70. O setembro, 1,66 mais 15. E o dezembro, 1,65 mais 50. A gente está olhando para isso e entendendo que o mercado dá sequências baixas que foram registradas ontem, que foram bastante intensas. E segundo Virginia Alves, que já pôde apurar e trouxe na abertura do mercado, o mercado segue pressionado pela aproximação da safra brasileira e também pela incerteza no consumo diante da inflação na Europa, importante destino do café brasileiro. As negociações, que já estavam mais lentas, são ainda menos expressivas nesta semana. Desde segunda-feira, o café arábica recua em Nova York. Segundo Eduardo Carvalhais, analista e, claro, né, representante ali do escritório Carvalhais, né? Nos fundamentos, as notícias continuam as mesmas, enquanto todos os números que chegam ao mercado apontam para uma produção mundial abaixo do consumo global, estoques pequenos e em queda, com o consumo mundial em alta, as atenções dos operadores no mercado permanecem firmemente voltadas para a aproximação dos operadores do mercado, dos trabalhadores, a aproximação dos trabalhos de colheita, agora sim, da nova safra brasileira de café e para as diversas estimativas privadas das safras brasileiras deste ano e de 2024. Ou seja, entre os fundamentos nada mudou. A gente não pode esquecer que a interferência do financeiro também continua, as necessidades de realização de lucros e tudo mais. Então a gente continua olhando para isso e buscando esse entendimento, portanto. Falamos dos mercados, vamos falar um pouquinho dessa questão da Cargill, que repercutiu em toda a mídia, repercutiu no mundo todo, né? Foi comentado, inclusive, pelo Vlamir Brandaliz lá no programa Tempo e Dinheiro. A gente trouxe isso aqui também no fechamento do mercado, mas é bom a gente pontuar aqui para você que ainda não acompanhou essa situação. E a Cargill informou que vai interromper os seus carregamentos de grãos no terminal de exportações que detém na Rússia. A Cargill informou nessa quarta que dará mais um passo atrás no mercado russo ao deixar de movimentar grãos do principal fornecedor de trigo em seu terminal de exportação a partir de julho, embora sua unidade de transporte continue a carregar grãos dos portos do país. A medida alimentou preocupações sobre o fornecimento global de grãos, interrompido pela guerra de 13 meses na região do celeiro do Mar Negro, elevando os preços futuros de referência do trigo em relação às perdas anteriores. A maioria das tradings internacionais de grãos interrompeu novos investimentos na Rússia desde o ano passado, após a invasão da Ucrânia por Moscou, mas continuou exportando trigo russo. À medida em que os desafios relacionados à exportação de grãos continuam aumentando, a Cargill vai parar de elevar o grão russo para exportação em julho de 2023, após término da temporada 2022-23, segundo um comunicado da Cargill enviado por e-mail.
que diz, então, essa notícia, né? A gente tem mais um problema ali no escoamento de grãos daquela região. Isso, inclusive, ontem motivou altas bastante consideráveis para os futuros do trigo, que, inclusive, ajudaram, né, na estabilidade ali ou no suporte às cotações dos mercados vizinhos, em especial soja e milho. Então, a gente está muito atento a isso, né? O mercado de trigo esteve bastante em evidência nessas últimas semanas, nesses últimos dias, inclusive com aqueles rumores de que a Rússia poderia vir a suspender, né, as suas exportações de trigo, e agora, depois veio, né, fontes que não falaram sob condição de anonimato, falando sobre talvez a não suspensão das exportações, mas um preço mínimo que garantisse ali, um preço médio, melhor dizendo, que garantisse ali, né, a cobertura dos custos de produção e pelo menos alguma margem ao produtor russo, enfim. A gente está olhando para isso também com bastante atenção. Então, em evidência, o mercado de trigo nesses últimos dias e agora essa condição ali da Cargill agravando a situação do mercado. Bom, falando sobre a questão agora do biodiesel, ontem também a diretoria da reguladora ANP aprovou ontem, né, a revisão de resolução que estabelece a especificação do biodiesel e obrigações sobre controle da qualidade no Brasil, diante de uma decisão recente do governo federal pelo aumento da mistura do biocombustível no diesel vendido nos postos a partir de abril. O Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, decidiu, em meados deste mês, elevar a mistura para 12%. A partir deste sábado, já começa a valer, 1º de abril, em um movimento comemorado por produtores, especialmente da indústria de soja, que responde pela maior parte da matéria-prima. O despacho do presidente Lula sobre o tema foi publicado no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, ontem, dia 29. A nova especificação é mais adequada aos novos teores estabelecidos pelo CNPE, afirmou a agência. O objetivo com essa nova regulação, ou com essa revisão da regulação, segundo a ANP, foi o de buscar maior controle dos contaminantes, estabilidade oxidativa e propriedades a frio do produto, que são características fundamentais para a manutenção da qualidade do biodiesel ao longo da cadeia. Mais do que isso, tão logo isso foi aprovado, né, esse aumento da mistura para 12%, nós tivemos também uma contrapartida ali de alguns setores, né, dizendo que esse biodiesel poderia trazer algum prejuízo aos veículos, que poderia ser ruim, enfim. E agora, então, o que nós vemos é a ANP muito focada em garantir que o biodiesel que vai chegar ao consumidor final, seja ele de qual for o setor, vai receber um produto de qualidade, um produto dentro dos parâmetros estabelecidos e um produto que vai mais otimizar, né, do que efetivamente causar prejuízos a quem quer que seja. Então vamos continuar acompanhando. Notícia importante que parte da ANP. Bom, na sequência eu gostaria de falar um pouquinho do mercado do leite, porque o Sindilat trouxe uma informação importante. Aumenta a concentração, mas mantém volume de captação de leite. Veja, apesar de ter uma das maiores margens no preço pago pelo leite na América Latina, o Brasil segue com o volume de captação estagnado, assim como seus vizinhos do Mercosul. Um levantamento da Embrapa Gado de Leite, apresentado em reunião da Aliança Láctea e debatido pelas indústrias gaúchas nesta semana, indica que o preço por litro no Brasil em 2022 foi de 56 centavos de dólar, tá? 56 centavos de dólar, bem acima do valor praticado no Uruguai, 42 cents, na Argentina, 37 cents e no Chile, de 44 centavos de dólar. Apesar dos altos custos de insumos no país, o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Lorildo Stock, indica que os dados confirmam que o leite é uma atividade rentável quando praticado em escala, abre aspas para o pesquisador da Embrapa. Pode estar ruim para alguns, mas não para todos. O que vemos é uma tendência de concentração mundial da produção, e isso acontece no Brasil também. Verifica-se um aumento da escala nas grandes propriedades, uma maior produção por animal, o que compensa o abandono de produtores na atividade. Por outro lado, a produção não reage.
explica, lembrando que a situação no Sul é um pouco mais favorável do que nas demais regiões do Brasil, né? Mas ainda assim trazendo alguma preocupação ao produtor que não tem segurança para aumentar a sua produção. E por que isso acontece? Né? Porque falta, talvez, à indústria láctea e falta ao produtor pecuarista de leite, né, essa previsibilidade, né, um pouco mais de segurança ali nos negócios. E realmente, a atividade leiteira não é uma atividade simples, é uma atividade muito complexa, né? A gente tem ali a dificuldade nas referências de pagamento nos preços do litro, a gente tem uma condição, né, difícil. Então, de fato, a gente tem essa preocupação do pecuarista. É normal, é inerente da produção, né? E o pecuarista de leite é, de fato, um produtor muito resiliente. Então, a gente vê que organizado, que busca garantir um pouco mais dessas previsibilidades que são determinantes para uma boa gestão, e a gestão é o que vai determinar esse aumento da captação se reverter em resultados efetivos. E isso é muito importante que aconteça, né? A gente precisa ter, de fato, este entendimento. Então, a gente vai buscar essa condição e olhar para isso com bastante atenção, com bastante carinho, porque é uma atividade que precisa de carinho, né? E a gente tem trabalhado muito em cima disso. Dados da Embrapa sinalizam para a concentração da atividade em propriedade com maior escala e redução de rebanho. Atualmente, 2% dos estabelecimentos em operação no Brasil produzem 30% de todo o leite captado. E essa transformação avança com um aumento médio de 1% da produção das fazendas em operação, que em 2021 atingiu 31 litros por fazenda por dia. A produção por vaca vem aumentando ao longo do tempo. Em 2015, a produtividade média era de 1.615 litros de leite por vaca no ano, um valor que em 2021, um volume que em 2021 alcançou 2.181 litros. Bem-estar animal, mudança ali do manejo, mudança também na alimentação. Então, é um conjunto. Veja a eficiência da pecuária leiteira no Brasil. Então, a gente tem bons resultados, mas precisamos fazer com que o produtor tenha mais previsibilidade e mais segurança para intensificar a sua produção. Vamos ver aqui se o Guilherme Dorigatti já está conosco. Deixa eu confirmar aqui com o meu editor. Ele já está? O Guilherme Dorigatti já está conosco, Cris? Já está. Então, eu vou fazer o seguinte. A você que está nos acompanhando pelo Instagram, eu vou te convidar agora a nos acompanhar ali pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br. A gente vai terminando por aqui no Instagram a nossa conversa, mas a gente vai continuando o Bom Dia Agronegócio e em mais alguns segundinhos com a presença de Guilherme Dorigatti. Vem com a gente para o YouTube. Bom, você que está nos acompanhando por aqui, está mandando as suas perguntas, mandando as suas dúvidas, críticas e sugestões, continue nos mandando por aqui que a gente vai respondendo tudo ali ao longo do final. Eu vi que tem pessoas perguntando sobre a arroba do boi gordo. Sim, a gente fala sobre isso. Também tem o pessoal aqui falando sobre a volta do Bolsonaro ao Brasil. A gente vai falar sobre isso também. Mas agora é hora da gente falar sobre Hortifruti e essa estreia que nós temos aqui no Notícias Agrícolas nesta quinta-feira. E para isso vou chamar meu colega Guilherme Dorigatti, que vai falar um pouquinho mais, já que ele é o pai do filho que nasce hoje, né? Guilherme, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você aqui no Bom Dia Agro. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Agro. Já estive aqui presente outras vezes para falar mais do mercado do milho. Dessa vez, um assunto diferente, a estreia do podcast Short Resenha, como você já destacou. Coisa boa, hein, Gui? É hoje. Chegou. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto, o que a nossa audiência vai poder esperar a partir dessa quinta-feira com a chegada do Hort Resenha. Então, cara, esse vai ser um novo espaço aqui no Notícias Agrícolas para debater, para apresentar os assuntos de interesse da cadeia do hortifruti. É um setor bastante importante do agronegócio brasileiro, está na mesa de todos os brasileiros, e a gente acaba deixando um pouquinho de lado no dia a dia, no acompanhamento do dia a dia. Agora ele vai ganhar um espaço especial dedicado para ele, para a gente poder apresentar, debater todos esses temas que englobam a cadeia, desde o produtor, passando por insumos, por logística, pesquisas, até chegar nos pontos de venda para o consumidor. Então, a ideia é justamente tratar toda essa cadeia,
todas as culturas, apresentar mesmo tudo isso que tem bastante informação, tem bastantes histórias para ser contadas. A ideia do podcast é justamente essa. E é interessante, né, Guilherme, que a gente e já no primeiro episódio, né, dando um pequeno spoiler aqui para nossa audiência, a gente vai além da produção, né? A gente vai falar sobre todos os elos ali da cadeia de produção, abastecimento, até chegar ao consumidor final. E ali, quando a gente fala de hortifrutos, a gente tem vários pequenos elos ali, né? Então a gente está falando de transporte, de armazenagem diferenciada, de embalagem que precisa ser diferenciada, de certificações. O setor de hortifruti tem essas ramificações, né? Tem justamente esse ponto que você destacou, cara. O primeiro episódio, que vai ao ar hoje às 3 horas, aqui no Notícias Agrícolas, vai ser com o presidente do conselho do IBPA Brasil, o Júnior Lucato. O que é o IBPA Brasil? É uma associação internacional que tem ramificações em vários países, e aí ele agrega justamente todos os setores, todos os elos da cadeia do hortifruti. Então, ali na associação fazem parte produtores, pessoal que vende embalagem, transportadores, representantes do varejo, e eles se reúnem justamente para discutir esses desafios de cada um desses elos e as oportunidades que surgem dali. Então, o Júnior destaca ali ao longo da conversa, aproveitando esse spoiler aqui para o pessoal que está acompanhando a gente no Bom Dia Agro, justamente essa importância de juntar no mesmo local esses elos diferentes da cadeia. Então, o produtor consegue passar as dificuldades que ele está tendo com relação a embalagens para o pessoal das embalagens, que já consegue pensar em alguma solução aliada com o setor de varejo. Então, todo mundo ali junto, reunido, pensando em soluções para a cadeia como um todo. E, Guilherme, você pode, inclusive, visitar alguns locais aqui na região, porque nós estamos em Valinhos, né? Aqui no interior de São Paulo, que faz parte ali da Rota das Frutas, e a gente sabe que aqui, só aqui pertinho da gente, tem um monte de pauta boa, e você pode fazer isso também para trazer em loco para a nossa audiência o potencial desse setor também aqui para o estado de São Paulo, né? Exatamente, né, Calil? Esse primeiro episódio com o pessoal do IBPA Brasil foi realizado no encontro da associação aqui mesmo na região, e também os próximos episódios que já estão saindo do forno aí nas próximas semanas foram realizados na Festa da Uva em Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, uma festa muito tradicional para a cidade, para a região, e de muita importância para o produtor local. Justamente esses são os pontos tratados nesses próximos episódios, essa importância da festa, a importância do produtor da região ter um ponto de venda, um ponto de contato direto com o produtor. Então, a gente já tem alguns episódios aí gravados, esse primeiro com o IBPA Brasil, falando justamente dessa junção de todos os elos da cadeia. O segundo episódio, que vai ser na próxima quinta-feira, falando da importância da Festa da Uva em Vinhedo para o produtor da região. E o terceiro episódio, que também já está pronto, vai ser um produtor de vinhos aqui de Vinhedo, no interior de São Paulo, falando um pouquinho da história dele, mais de 30 anos dedicados ao agronegócio, e também fazendo essa conexão com a importância da Festa da Uva para as vendas dele, que representa, como ele destacou para a gente na entrevista, uma boa fatia do rendimento anual da empresa, as vendas feitas lá na festa. Coisa boa, né, Guilherme? É bom a gente já deixar também aqui colocado para a nossa audiência que quem quiser mandar sugestões de pauta, sugestões de histórias de vida de produtores, né, desses setores, podem entrar em contato conosco, mandar as sugestões, e a gente está aqui aberto para receber essas sugestões e contar essas boas histórias que estão ali nos cantinhos do agronegócio brasileiro e que a gente precisa trazer luz para elas, né? Com certeza, né, cara? A ideia é apresentar esses temas todos, mas é justamente apresentar para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, a participação do ouvinte, do telespectador, é muito importante. Então, todas essas ideias, essas sugestões vão ser muito bem-vindas. A gente vai acompanhar de perto, e quem sabe essa sugestão que você pode enviar para a gente vira um episódio do Hort Resenha Podcast na sequência aí da programação. Só lembrando mais uma vez, toda quinta-feira, 3 da tarde, aqui no Notícias Agrícolas. Bom, meu amigo, boa sorte para ti, então. Boa estreia. Mais tarde estamos juntos aqui e desejo que seja muito, muito bacana, uma nova era de contação de histórias, que é o que a gente gosta de fazer, né, Gui? Obrigada, viu? Até mais tarde.
Mais uma vez, muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente está junto aí na redação do Notícias Agrícolas e fazer mais uma vez reforçar o convite para todo mundo que está acompanhando a gente. Hoje, quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, no nosso canal do YouTube, vai ter a estreia do Horti Resenha Podcast, o primeiro episódio desse podcast dedicado ao setor do hortifruti. A gente espera todo mundo acompanhando a gente. Vem para a resenha. Coisa boa, Gui. Obrigada. Boa estreia para você. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, cara. Até mais. Até mais. Pois é, senhoras e senhores, Guilherme Dorigatti conosco para trazer essas expectativas, portanto, para a estreia do Horti Resenha, podcast que vai tratar do setor especificamente de hortifrutis. A gente vai falar sobre todos os assuntos que envolvem as cadeias, vai falar sobre todas as culturas ali que estão ligadas ao hortifruti. E, claro, vamos contar a história de gente, quem são as pessoas que fazem, né, o setor do hortifruti, essa potência que é no Brasil, né? Exportamos para inúmeros países, atendemos a demanda interna adequadamente, com produtos de qualidade, variedade. Aí, quando a gente fala de hortifruti, a gente vê a importância da gente fazer agricultura num país tropical, né? Porque para quem já esteve em países de clima temperado, né, de países onde há invernos muito rigorosos, e onde a gente sabe o preço de uma maçã, de uma manga, né, de um cacho de banana, e aqui, claro que a gente vai ter as variações de preço, mas não é como é em outros países, né? Então, olhar para isso e ter essa bênção que é a gente fazer essa produção agropecuária num país tropical, tem os seus desafios, mas tem também as suas, né, as suas contrapartidas. E o Horti Resenha vai te mostrar tudo isso a partir de hoje, portanto, às 15 horas, 3 da tarde, horário de Brasília, você é nosso convidado. Vamos seguir aqui com os nossos destaques de hoje. Falamos ali dos principais mercados que se sobressaem nesta quinta-feira. Agora a gente vai falar sobre um assunto de muita importância e interesse para o produtor brasileiro, que é a possibilidade do STF trazer a sua decisão final sobre o Fundo Rural nesta quinta-feira. Segundo uma informação que recebemos do escritório Martinelli Advogados, o Supremo Tribunal Federal deve anunciar hoje o resultado final sobre a constitucionalidade ou não da obrigatoriedade quanto à retenção da contribuição conhecida como Fundo Rural por empresas as quais retêm o tributo quando da aquisição de produtores rurais, pessoas físicas. O tributo foi considerado inconstitucional, ou melhor, constitucional pela Suprema Corte, uma votação concluída em dezembro do ano passado, por 6 votos a 5, mas a discussão sobre a retenção só deve ser anunciada nesta sessão de hoje. Para você ter uma ideia, o montante do dinheiro que está ali em jogo na discussão é perto de 1,2% na contribuição do Fundo Rural e incide sobre a receita do produtor pessoa física, sendo retido pelas organizações e empresas da cadeia produtiva no momento da aquisição. No entanto, a gente precisa relembrá-lo que antes dessa votação de dezembro de 2022, o Fundo Rural, o tributo já havia sido tratado e determinado pelo STF como inconstitucional. E aí houve a volta da constitucionalidade. Agora a gente vai entender a decisão final nesta quinta-feira. Tão logo ela seja divulgada, a gente vai ouvir os especialistas, entender o que isso significa para o setor e te trazer as informações aqui no Notícias Agrícolas, detalhadas e descomplicadas para você se planejar. Outra informação importante desta quinta-feira é também sobre recursos, mas dessa vez sobre seguro rural. O governo do estado do Paraná anunciou que irá destinar 12 milhões e 700 mil reais para a subvenção do prêmio do seguro rural neste ano de 2023. Segundo informações do Valor Econômico, em um comunicado, a Secretaria de Agricultura do estado paranaense diz que o subsídio será de, no máximo, 20% do prêmio total. Os valores serão de até R$ 4.400 por CPF ou CNPJ, por cultura ou espécie animal, e de até R$ 8.800 por CPF, por CNPJ, no ano civil. Os recursos são do FDE, o Fundo de Desenvolvimento Econômico, administrados pela Fomento Paraná. A subvenção vai beneficiar os produtores de, atenção, abacaxi, algodão, alho, arroz, batata, café, cebola, cevada, feijão, tomate, ameixa, caqui, figo, goiaba, kiwi, laranja, maçã,
melancia, morango, nectarina, pêssego, tangerina, uva, floresta cultivada, trigo sequeiro, além de aquicultura e pecuária. A gente está destacando essa informação para que você possa buscar mais informações na Secretaria de Agricultura do Estado e saber como você se beneficia deste novo volume destinado ao seguro rural no estado do Paraná. 9 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Hoje deve ser informada em mais uma hora aproximadamente alguns sinais ali do arcabouço fiscal. Está agendada uma coletiva para as 10h30, horário de Brasília, desta quinta-feira, na sede do Ministério da Fazenda, com o ministro da pasta, o senhor Fernando Haddad, que estará acompanhado também pela ministra Simone Tebet, do Planejamento e Orçamento. A assessoria do Ministério confirmou que essa entrevista coletiva acontece nessa quinta-feira e a participação de Simone Tebet. Antes do anúncio, segundo também partem das agências de notícias, Haddad vai se reunir com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para debater a proposta que, lembrando, já tem o aval do presidente Lula. A previsão é de que participem ainda do encontro os líderes da casa e o ministro esteve reunido ontem com o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, e líderes também para discutir o tema, né? E a agenda para essa quinta-feira do ministro da Fazenda ainda prevê uma reunião com o Conselho Monetário Nacional, o CMN, às 15 horas, horário de Brasília. O que já se sabe, né? O que já se espera sobre essa questão do arcabouço fiscal, né? A gente está vendo ali que as principais sinalizações desse pacote de medidas ou dessas novas regras fiscais que o governo deve entregar, eles principalmente das questões ali voltadas às despesas do governo e ao superávit, né? Então, a gente vai receber esses detalhes. Eu separei aqui uma matéria da agência Reuters para dividir com vocês, que fez alguns desses destaques e desses sinais que o arcabouço fiscal informado nessa quinta-feira, né, nesta coletiva de imprensa às 10h30, podem nos trazer. A proposta de arcabouço fiscal que o governo vai encaminhar ao Congresso prevê que as despesas públicas não poderão crescer mais do que 70% da variação da receita e ainda terão um limite máximo de expansão anual, segundo informou a Reuters, uma fonte na condição de anonimato. Segundo esta fonte, a nova âncora fiscal, que vai substituir o teto de gastos, terá como objetivo chegar ao déficit zero no ano que vem e a um superávit primário em 2025 de 0,5% e em 2026 de 1%. Mas claro que haverá bandas para essas metas, ou seja, aquelas faixas onde as metas circulam, o centro, a máxima e a mínima, né? Então, essas faixas onde as metas vão transitar. De acordo com a fonte ainda, a proposta é apresentada pelo governo a lideranças no Congresso. O arcabouço é uma regra de gasto combinada com uma meta de superávit primário, mecanismos de ajuste em caso de não atendimento. Abre aspas para esta fonte que foi ouvida pela Reuters. A despesa cresce sempre menos do que a receita. Na prática, vamos ver como funciona, ok? Então, às 10h30, horário de Brasília, mais uma horinha, e a gente vai conhecer, pelas palavras do ministro da Fazenda, como é que fica essa condição, então, do nosso arcabouço fiscal, qual será a nova regra fiscal para garantir a saúde econômica do Brasil, ok? Outra informação importante também dessa quinta-feira, naturalmente, é a volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil depois de cerca de 3 meses nos Estados Unidos, né? O ex-presidente retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira e por volta de 6h40 o seu avião pousou vindo de Orlando no Aeroporto Internacional de Brasília. Ele foi recebido por cerca de 200 a 300 pessoas, né? Tem números diferentes ali surgindo. E claro, né, foi ali recebido com bastante calor humano pelos seus apoiadores, como é típico dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então ele volta para assumir a presidência de honra do PL, o Partido Liberal, que é o seu partido, algo que foi ali sendo trabalhado nesses 3 meses enquanto estava Bolsonaro nos Estados Unidos. O presidente do partido, o senhor Valdemar Costa Neto, falou muito sobre isso, né? E ele já está, inclusive, na sede do Partido Liberal no Complexo Brasil,
onde foi recebido também pela sua esposa, Michele Bolsonaro. Nesta comitiva estão o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o secretário de Relações Institucionais da Legenda, o general Braga Neto, e também eu queria lembrar de uma outra pessoa que estava junto, mas enfim, são essas pessoas que estão ali, né? Na semana que vem, então, Bolsonaro assume formalmente a função de presidente de honra do PL e deverá despachar normalmente em seu escritório. E a Polícia Federal também intimou o ex-presidente a depor na próxima quarta-feira, dia 5 de abril, sobre aqueles 3 conjuntos de joias recebidos da Arábia Saudita, né? Uma coisa louca essa história, tá rodando, mas enfim, tá aí previsto. Então, para próximo dia 5, o ex-presidente Bolsonaro vai depor sobre esta situação. Bom, esses são os destaques desta manhã de quinta-feira, alguns deles, porque enquanto estamos nós aqui conversando, muitos outros, pelo Notícias Agrícolas, estão chegando. E um deles é uma greve lá na Argentina do Sindicato de Inspetores de Grãos. Aí a porca vai torcer o rabo de novo. E para ter greve na Argentina é um 2. Também, mergulhados numa crise política e econômica, é normal que isso aconteça e que as greves sejam frequentes. O Sindicato de Inspetores de Grãos da Argentina, Urgara, diz que iniciará uma greve a partir da meia-noite de quinta-feira em protesto contra os danos que a alta inflação está causando em seus salários. O Urgara, uma associação de técnicos que analisam grãos armazenados em armazéns e carregados em navios, de modo que a greve pode afetar o comércio de grãos do país. A Argentina é o maior exportador mundial de óleo e farelo de soja e o terceiro maior exportador de milho. Além do que, precisa importar soja esse ano para garantir o mínimo do seu processamento de soja e não ter problemas ainda mais graves. Então, minha gente, greve lá na Argentina, tá? Vamos ficar de olho. A gente tem outras informações importantes também, como essa que já começo a trazer respostas aqui para o pessoal que está mandando perguntas, né? Essa aqui, ó, vamos falar de boi gordo pelo CPEA. Indicador avança em março e recupera perdas causadas por suspensão de envios à China. Os preços do boi gordo subiram nesta segunda quinzena de março, impulsionados sobretudo pela retomada dos envios de carne à China desde o dia 23 de março e também pela restrição vendedora. Muitos aproveitaram as boas condições das pastagens para assegurar os animais no campo. Pesquisadores do CPEA destacam que, com as recentes valorizações, a arroba já é negociada praticamente nos mesmos patamares registrados em meados de fevereiro, antes de a suspensão dos envios ser anunciada. Olha aí a boa notícia, portanto. E dessa forma eu já consigo responder o Marcos Santos, que perguntou: bom dia, você fala sobre a arroba do boi? Aqui já tem algumas primeiras informações, mas, Marcos, todos os dias, né, a gente tem essas análises, né, aqui no Notícias Agrícolas com especialistas do mercado para trazer informações sobre o mercado do boi gordo. A última informação que nós tivemos, além dessa do CPEA, foi essa indicação de que, de fato, né, essa busca pela recuperação dos preços, ela vem acontecendo. Segundo Gustavo Figueiredo, sócio da Radar Investimentos, em entrevista ao Notícias Agrícolas nesta quarta-feira, preços da arroba bovina se acomodam com o andamento das escalas dos frigoríficos após retorno das compras pela China. Então a gente está falando aí de uma volta do mercado. Vamos dar uma olhadinha nos preços lá na B3, saber como é que estão as condições por lá, né? Mercado futuro brasileiro, o que nos reserva nessa quinta-feira? Preços em alta do boi gordo, né? Março, R$ 294,95, 0,2% de ganho. O abril, R$ 291 por arroba, 0,2% de alta também. Mesma alta para o maio, que vale R$ 289,30, e o junho com R$ 289,50 por arroba, caindo um pouquinho, 0,07%, ok? Esse é o quadro, portanto, para o mercado do boi gordo. Te atualizo também sobre o açúcar, intensificando suas altas, são mais de 3% de ganho agora. O café passou a subir e está subindo mais de 1%, o café estava caindo forte. O petróleo está intensificando as suas altas, o trigo também, todas as commodities aqui, agora já as agrícolas em campo positivo. Então, boas notícias para você nesta quinta-feira. Seguindo aqui com as nossas perguntas, Maria Regina Lopes: comprei milho do sul de Minas com baixa qualidade, vão ter que vender um pouco abaixo do mercado. Vamos ver como é que fica essa situação, né? A qualidade costuma afetar no preço,
né? E vamos saber se de fato esses preços um pouco mais baixos serão efetivados aí na região, né? Vamos lá. A Ana Elisa Peloso. Bom dia, Carla. Bom dia, Ana Elisa. Considerando o El Niño, existe a possibilidade de ocorrer algum evento no clima que prejudique a safra americana ou, historicamente, é um fenômeno climático positivo para os americanos? Olha, Ana Elisa, não é um fenômeno positivo para os americanos. Costuma ser o El Niño costuma trazer ali reflexos não tão bons para a safra dos Estados Unidos. Este início de primavera não tem sido um início típico, né? Então, tem condições ali que chamam um pouco mais de atenção, que trazem uma certa preocupação. No entanto, os modelos climáticos para adiante não sinalizam uma temporada de problemas, ao menos por enquanto, e ainda sem a interferência do El Niño. Então, eu estou trabalhando nesse levantamento de dados sobre a questão climática nos Estados Unidos, para trazer modelos mais detalhados, informações mais detalhadas. Inclusive, vamos trazer também a Virginia Alves aqui no Bom Dia Agro, para a gente falar um pouco mais do clima nos Estados Unidos, trazer os especialistas também, para a gente falar, porque agora o jogo está jogado para nós, mas não para eles. Agora zera tudo, né? Começa a partida para os produtores americanos e, claro, para o mercado, né? De um lado, os produtores americanos, de outro, o mercado tentando entender. Então, a sua pergunta é muito pertinente. Agora, neste momento, a gente ainda não tem problemas graves sendo esperados para a safra americana, em termos de clima, mas é claro que tudo pode acontecer a partir de agora, principalmente quando começar a haver a interferência do El Niño, tá certo? Obrigada pela sua pergunta. Bom dia para Anivaldo Forastieri, que nos acompanha. Bom dia, Carla. Para maio, qual a expectativa para a soja balcão? Olha, não tenho aqui, Almir, essa informação nesse momento, né? A gente trazer né? Como se diz, dessa condição aqui para maio, mas vou buscar para ti, tá? E eu preciso saber também a região que você tá precisando saber, tá, Almir? Me diga mais e aí vou buscar ali com os nossos analistas, consultores de mercado, quais são as projeções, mas preciso saber de que região você está falando, porque em algum momento a gente vai ver ali, né, as regiões se descolarem e terem ali as suas próprias realidades, tá bom? O Antônio Augusto Moreira nos mandando bom dia também. Bom dia, Antônio. Para Vanessa, bom dia, Carlinha. Bom dia a todos. Um ótimo dia. Obrigada para você também. Aí temos aqui, né? Que bom que é um espaço, como é que chama isso, né? De opinião e de expressão. Então é bom que vocês vão ali, né? Conversando, debatendo. Fiquem à vontade, contanto que haja respeito nas discussões, sem problema nenhum, né? Quero também mandar bom dia aqui para o pessoal da Cyber Dual Serve. Bom dia, Carla. Bom dia a todos vocês. E, enfim, senhoras e senhores, é isso, né? Acho que respondi todo mundo aqui sobre as questões mais importantes do agronegócio brasileiro, preços de soja, preços de boi gordo, e a gente recebeu também algumas perguntas ali pelo Instagram, quase todas elas sobre a questão da soja, né? E acho que eu vou responder aqui a pergunta do Antônio Fagione, que assim eu consigo responder a todos que me perguntaram de alguma possibilidade de melhora para os preços na soja. Antônio, os analistas estão estimando que nós podemos ter no segundo semestre preços ligeiramente melhores, tá? Agora, o que vai pesar sobre o mercado, né? A gente vai ter que olhar os dados de área que serão divulgados amanhã pelo USDA, a questão climática lá nos Estados Unidos, como é que vai ficar a demanda, quanto de soja a gente vai carregar para comercializar no segundo semestre, como vai ser o nosso ritmo de comercialização, como vai ficar a nossa logística, tudo isso vai impactar na formação do preço. Por quê? Porque a gente tem aqui no Brasil uma realidade que precisa de 3 pernas funcionando, né? Bolsa de Chicago, dólar e prêmio. Então, vamos fazer um exercício rápido, como eu sempre costumo fazer com vocês por aqui, né? A gente tem uma seção aqui no Notícias Agrícolas, uma ferramenta, né? Que ali embaixo dos preços da soja negociados na Bolsa de Chicago, a gente tem um botãozinho amarelo escrito calcule seu preço, tá? Aquilo ali, senhoras e senhores, não está de enfeite, né? Para deixar o Notícias Agrícolas mais bonito do que ele já é. Não, se você clicar ali em calcule seu preço, você vai ter uma calculadora de paridade de exportação na sua região, tá? Isso é para servir de referência para o seu negócio, ok? Vamos lá, então. Eu vou usar aqui maio, né? Me pediram um preço para maio. Então, maio,
A gente tem 14 dólares e 81 na Bolsa de Chicago. Vamos usar o prêmio para maio, que nesse momento é de expressivos 76 centavos de dólar negativos, tá? Por isso é que os nossos preços estão pressionados. E hoje o dólar está caindo 1%, está valendo R$ 5,09. Com esta condição, a gente está falando de um preço de soja, paridade de exportação, aí referência, R$ 157,36, base Porto. Se você for descontando as suas despesas logísticas, algo que você pode personalizar aqui na nossa calculadora, tá? Despesas portuárias, corretagem, retenção no porto, a comissão do seu corretor, as suas outras despesas logísticas, o seu frete e tudo mais, você vai ter ali o seu preço na sua região, a paridade na sua região. Hoje, base Porto, a gente está falando de R$ 157,36, tá? Então, se a gente for mais para adiante, vamos usar aqui o agosto, prêmio para julho, que é o mais próximo que a gente tem, que já tem uma diferença considerável, porque o prêmio para julho já é 10 centavos negativo somente, é negativo, é ruim, mas assim, a gente está falando de 76 negativo para maio, 10 negativo para agosto, tá menos pior, né? E a gente está falando de uma soja agosto a 14 dólares e 3, trabalhando com um dólar de 5,8, mas vamos colocar aqui um dólar futuro de 5,12, aí vai depender da curva de câmbio que você está usando, tá? A gente está falando dos mesmos R$ 157,30. Então, veja, né? Ontem, Marcos Araújo, na sua entrevista ao Notícias Agrícolas, no fechamento do mercado, aliás, sugiro que vocês acompanhem esta entrevista e todos os conteúdos de Marcos. Por quê? Porque a gente está falando, né, dessa característica do Marcos Araújo de focar na comercialização, nas oportunidades que o produtor tem de entender que mesmo na baixa você consegue avançar com os seus negócios, porque para o Brasil a situação pode ser diferente. Ano bom é ano de lucro, e lucro, minha gente, a gente bota no bolso. É soja, é milho, é sorgo, é café, é qualquer coisa, tá? Então, é não passar despercebido, né? O Marcos fez até uma brincadeira ontem. Acende uma vela e fica assistindo o mercado acontecer, não dá mais. Então, é fazer essas contas, ter ao seu lado um profissional de comercialização para fazer e garantir essas oportunidades que o mercado pode vir a lhe oferecer. Ok? O Almir está falando do oeste do Paraná. Almir, a gente vai buscar, tá? A gente vai buscar essa referência balcão. Vou buscar já para você aqui, peraí. Vamos ver se no último informe da Brandalize Consulting consigo descolar uma referência para você. Não vou conseguir para maio, mas tenho algumas referências para ti, tá bom? Vamos lá. Como diria o grande comunicador Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos ver aqui, Paraná. Soja grão, 156 soja de curto prazo, 165 no agosto, base Porto. Vlamir Brandalize nos traz essa informação em seu reporte diário. Vamos para o Paraná. Paraná, o mercado esteve mostrando indicativos no Porto de 155 para abril, 157 maio e seguindo no 159 para junho. Para julho, 162 e o melhor nível no agosto, 165. Vendedores retraídos, esperando mais. A colheita segue com ritmo forte, já indo para os 80% da área neste momento. Não temos balcão, né? Mas vamos buscar, tá, Almir? Então, temos aí um mercado quase que mais retraído aí no Paraná e a gente vai trazer essa situação. Maria Regina Lopes, alguém pode me dizer se o custo de produção da soja não caiu? Não entendi bem a sua pergunta, Maria, mas vamos falar um pouquinho dos custos de produção, tá? Os custos de produção para a soja 23-24 já estão dando sinais melhores do que os 22-23. Tivemos uma queda nos fertilizantes, tivemos uma queda nos defensivos e estamos aqui apurando como é que estão os mercados de sementes, tá? Mas ontem, na terça-feira, o IMEA trouxe, e eu trouxe isso em destaque aqui no Notícias Agrícolas, trouxe uma sinalização de uma redução do custo de produção de soja, né, em relação à safra 22-23. Vou buscar aqui para você o número exato, tá? Vamos trazer essa última projeção do IMEA. Ouça só. O IMEA divulgou o custo de produção, aí a gente está baseando Mato Grosso, tá? Mas aí você pode adaptar isso para a tua região. O IMEA divulgou o custo de produção da soja para 23-24, referente ao mês de fevereiro de 2023. Ou seja, numa comparação mensal. O custeio para a temporada ficou estimado em R$ 4.307,66 por hectare, uma redução de 0,31%
no comparativo mensal, então em relação à estimativa anterior, e, aqui é o mais importante, 12,3% menor em relação à safra 22/23, ok? Então, estimado uma redução de custo para o Mato Grosso de 12% para a soja 23/24. A desvalorização em relação à safra passada é pautada pela baixa nos preços dos insumos, sementes, fertilizantes e corretivos, que, por sua vez, é reflexo da menor procura pelos produtos neste início das compras para o ciclo. Veja a oportunidade. No que tange ao custo operacional efetivo, o chamado COI, esse apresentou uma queda de 6,7% em relação à safra passada. Desse modo, para que o produtor consiga cobrir o custo de operação efetivo, será necessário que venda sua produção a pelo menos R$ 94,97 por saca. Por fim, as aquisições dos insumos para o ciclo 23/24 estão atrasadas em Mato Grosso e, com o preço da soja pressionado, o produtor deve aproveitar as oportunidades do mercado para conseguir minimizar os custos no final da temporada. Ontem, Maria e amigos, Marcos Araújo também trouxe este ponto. Mais do que pensar no preço em que vai comercializar a sua soja, é pensar no preço que você vai ter para produzir a sua soja. Isso vale para qualquer produto também. Se você entende o teu custo de produção detalhado, sem faltar uma vírgula, você consegue entender que nem sempre o preço mais alto é o melhor negócio para você. Porque você pode ter um preço muito alto em relação, né, ao ano passado. O ano passado estava X reais por saca, mas o custo estava lá em cima, a sua margem era menor. E não sou eu que estou dizendo isso, Marcos Araújo trouxe isso, seu Antônio Chavaglia, presidente da Comigo, experiente produtor rural, trouxe isso e disse: o produtor está fazendo a conta errada. Tem que fazer essa conta e entender o tamanho da margem. E o tamanho da margem qual vai ser? Vai ser em relação ao teu custo de produção. Então, para o Mato Grosso, a gente tem essas sinalizações, vamos buscar como ficam isso também para os demais estados, tá? E aí, Maria, eu consegui responder a sua pergunta. Se não conseguir, manda para a gente de novo, tá? Segue ali o @jornalista Carla Mendes, se quiser mandar ali um direct, né? Pode mandar para eu te ajudar a entender um pouco mais, levar a sua dúvida para os especialistas, mas é mais por aí que a gente está vendo o mercado correr, tá bom? Bom dia também para o meu amigo Danilo Padovani, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos juntos. Senhoras e senhores, 9h50 pelo horário oficial de Brasília. A gente vai concluindo por aqui a nossa edição de hoje do Bom Dia Agronegócio e te convidando para uma entrevista que nós teremos em instantes com representantes da Cargill aqui no Notícias Agrícolas, nos nossos estúdios, né? E a gente vai te trazendo informação para que você possa tomar boas decisões e ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa quinta-feira para você, bons negócios e até amanhã.